Então vamos passar a palavra para a nossa professora, a doutora Gretel Elis Fernandes, por 20 minutos. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite para estar nesta comissão e falar um pouco sobre as línguas estrangeiras no ensino médio. Mas antes de falar sobre este assunto em especial, para mim é muito significativo estar aqui, entre outras razões, porque apesar de ter passado quase toda a minha vida na escola, apenas hoje, vindo para cá, lendo a revista no avião, eu fiquei sabendo, e não sei se os senhores e as senhoras sabem, que hoje é o dia da escola. Eu fiquei sabendo isso hoje. Para mim foi uma surpresa saber disso. Pois é. Então, estar nessa comissão que discute ensino médio, justamente no dia da escola, para mim é muito significativo, não é? E considero importante que discutamos algumas questões que afetam diretamente o ensino médio. E mais importante, discutir as línguas estrangeiras. O ensino médio, nós antes conversávamos informalmente, ele vem sendo discutido há bastante tempo, sempre está no foco, sempre voltamos a falar sobre ele, mas me parece que uma das poucas ocasiões, se não a primeira talvez, em que nos centramos sobre as línguas estrangeiras especificamente, tão pouco valorizadas no nosso âmbito. Sempre as línguas estrangeiras ficam um pouco à margem, dificilmente damos a devida importância a elas. Então, discutirmos também, centrarmos um pouquinho o nosso olhar, voltarmos o nosso olhar para as línguas estrangeiras, considero que é da maior importância. Pediria, então, por favor, para passar para o próximo slide, por gentileza. Então, hoje, nós temos uma valorização muito pequena das línguas estrangeiras, mas isso nem sempre foi assim. Se nós olharmos um pouquinho para a nossa história, até o final do Império, ou mesmo no início da República, na escola regular, os alunos chegavam a estudar até 6 línguas estrangeiras. E hoje o que nós temos é que mal estudam uma língua estrangeira e, em alguns casos, 2, não é? Mas isso são exceções. Normalmente, nossos alunos no ensino médio hoje têm apenas uma língua estrangeira, uma vez por semana, uma aula por semana, de 50 minutos, se for no turno diurno. Se for no noturno, em geral, são apenas 40 minutos. Ou seja, isso revela que hoje nós temos uma ausência completa de uma política de ensino de línguas efetiva e eficaz. E é disso, a meu ver, do que nós mais precisamos atualmente. Pensarmos numa política de ensino de línguas. O próximo, por favor. Bom, então, quais são as nossas dificuldades no momento e as consequências da situação pelas quais nós passamos? Pensando na escola regular, meu olhar se volta, evidentemente, muito mais para a escola pública, mas a situação da escola particular não é muito diferente. É claro que sempre há exceções, ainda mais num país como o nosso, um país muito grande, não podemos levar a generalização às últimas consequências, mas podemos pensar que é o que acontece na grande maioria das nossas escolas. Nós temos grupos numerosos. Em geral, as turmas têm mais de 40 alunos e isso é completamente desfavorável para se aprender e para se ensinar qualquer língua estrangeira. Nós temos, como eu já disse, aulas de 50 minutos. Até que o professor consegue entrar em sala de aula, consegue iniciar a sua aula e depois consegue fazer a tramitação burocrática
passar lista de chamada, iniciar efetivamente a sua aula, concluir a sua aula, isso fica reduzido muitas vezes a 30 minutos efetivos de aula. É impossível que se aprenda uma língua estrangeira em 30 minutos semanais de aula efetiva. Existe também no imaginário coletivo a falsa ideia de que língua estrangeira não reprova. Então, as outras disciplinas, sim, podem reprovar, mas para muitos professores, para muitos gestores, para muitos pais de alunos e para muitos alunos, a língua estrangeira é uma disciplina de menor importância. Então, o aluno, pelo simples fato de apenas frequentar as aulas, estaria aprovado automaticamente, não precisaria estudar. O material didático, durante muitos anos, esteve reduzido a giz e lousa, e só muito recentemente o PNLD foi incorporado, e só para inglês e espanhol. Nós nos esquecemos que a LDB não determina quais são as línguas estrangeiras a serem incluídas no ensino médio. Então, nós poderíamos ter oferta de outros idiomas, francês, alemão, etc. E o PNLD não contempla esses outros idiomas. A oralidade é totalmente excluída das aulas, justamente porque em 30 minutos e com 40 alunos em sala de aula, dificilmente se pode trabalhar a oralidade. Apenas em situações muito especiais é possível fazer um trabalho com a competência oral. Some-se a isso que o Enem, que também incluiu as línguas estrangeiras recentemente, e incluiu apenas o inglês e o espanhol, insisto, não incorpora os outros idiomas, também só contempla a compreensão leitora, e em apenas 5 itens, o que é muito pouco, também para medir o domínio de uma língua estrangeira. Então, a oralidade, novamente, fica excluída das aulas do ensino médio. É um motivo a mais para deixar essa competência de fora. Portanto, se reforça essa ideia de que não se aprende língua estrangeira na escola. O que, por um lado, revela um pouco de preconceito em relação a esse aprendizado na escola regular, mas, por outro lado, também revela o que acontece na realidade. Próximo, por favor. Bom, isso acaba sinalizando um outro problema, porque, evidentemente, não podemos culpar apenas a situação da escola. O que acontece no ensino médio traz consigo o que acontece, revela um pouco do que acontece nos cursos de formação de professores que vão atuar no ensino médio e no ensino fundamental, ou seja, nos cursos de formação inicial de professores. Então, nós temos, por lei, os cursos de bacharelado e licenciatura estruturados com base numa carga horária de 2.800 horas mínimas, distribuídas de maneira insatisfatória entre todas as disciplinas. Então, dessas 2.800 horas, um estudo feito por Galban e suas colaboradoras, em 2010, para a área de espanhol, revelou que, no caso específico, eu me reporto apenas aos dados do Estado de São Paulo, que para as aulas de espanhol são reservadas, em média, 393 horas. Ou seja, como é possível que um professor se forme em língua espanhola com apenas 393 horas de estudo desse idioma? Ele entra na faculdade sem saber nada de espanhol e com 390 horas de estudo ele sai competente para ensinar esse idioma a outra pessoa. Isso é como? Pero no mucho. Quer dizer, pero no nada, na verdade. Não é? Quer dizer, é simplesmente absurdo. Não é? A legislação também fala, que os professores precisam ter aulas de metodologia ou prática de ensino.
Nesse mesmo estudo de Galban, de 2010, o que acontece no estado de São Paulo é que esses professores têm no máximo 120 horas de metodologia ou prática de ensino, o que também é insuficiente. Então, o resultado disso é que os professores se formam de uma maneira insatisfatória. Eles concluem a faculdade sem ter um bom conhecimento e um bom domínio linguístico e sem ter um bom conhecimento e um bom domínio pedagógico. Então, evidentemente, o professor sai mal formado, vai atuar no ensino fundamental e no ensino médio e, logicamente, também não vai dar uma boa aula. Consequentemente, seus alunos também vão ter um ensino de baixa qualidade. Não é? Então, a gente forma alunos não oferece uma boa condição para os alunos, porque os professores também não têm um bom nível. Seguinte, por favor. Bom, então, esses professores mal formados, muitas vezes, estão presos a modelos de ensino mais tradicionais que não requerem o uso oral da língua. E também, na escrita, exigem apenas aqueles usos menos comunicativos, ou seja, domínio de gramática, apenas das regras gramaticais, e de listas de vocabulários. Esses modelos mais tradicionais de ensino fazem com que as aulas sejam menos motivadoras. Consequentemente, os alunos estão menos motivados e, logicamente, os professores também. Então, em aulas de curta duração, 40 minutos, os alunos se dispersam, os professores também estão na sala de aula com pouco interesse e os alunos também reforçam aquela ideia de que na escola regular não vai se aprender mesmo a língua estrangeira. A língua estrangeira, esse novo idioma, dentro desse contexto, acaba sendo apenas o objeto de estudo, que nada tem a ver com o mundo real. Ele não é algo que o aluno vai usar fora da escola. Ele está lá apenas como uma matéria a mais para preencher o currículo. Não se relaciona com o que o aluno precisa, com o que o aluno vai utilizar. É simplesmente algo que ele precisa aprender para superar as provas dentro do ensino médio e depois para superar para conseguir resolver aquelas 5 questões do Enem, ou se ele for fazer um vestibular, superar as questões do vestibular, mais nada. Ou seja, para o aluno não tem outra utilidade. E se ele quiser ou precisar usar o idioma para outra coisa, ele se vê obrigado a fazer um curso extracurricular. Ou seja, se reforça essa visão que está no imaginário coletivo de que a língua estrangeira não se aprende na escola regular. Com isso, outra consequência é que, se a formação inicial do professor é deficiente, esse professor tem que buscar outras formas de sanar essas lacunas. E as formas de sanar essas lacunas é a formação continuada. Então, tudo que não se faz na formação inicial, ele acaba fazendo em cursos de formação continuada, pós-graduação, especialização, etc. Ou seja, essa formação continuada, de alguma maneira, acaba servindo para suprir todas as lacunas do que não é feito no curso de letras, bacharelado e licenciatura.
o que, a meu ver, não é a melhor solução. Os programas, não cursos apenas, mas os programas de formação continuada deveriam servir para aprofundar outras questões, para discutir outros assuntos, para levar a reflexões muito mais profundas e não para suprir as lacunas que a formação inicial deixa. Portanto, deveríamos pensar em melhorar, de fato, a formação inicial. Seguinte. Tudo isto me leva a pensar se nós, de fato, queremos a internacionalização. Neste momento em que tanto se discute a internacionalização, programas de intercâmbio e etc., se queremos isso, precisamos, a meu ver, implementar com urgência algumas ações. Então, a primeira, sem dúvida alguma, seria uma efetiva política de ensino de línguas e diretrizes capazes de subsidiar uma efetiva e consistente política de formação de professores de línguas estrangeiras. Entendo que as duas coisas estão intimamente relacionadas. A meu ver, não é possível pensarmos apenas em política de ensino de línguas para o ensino médio, se não pensarmos em melhorar a formação de professores. Nesse sentido, também se faz necessário contarmos com documentos balizadores dos níveis de desempenho linguístico e pedagógico que seriam desejáveis ou necessários para os professores de línguas. Não vou me deter muito neste ponto, porque me parece que o professor Almeida Filho depois vai falar a respeito. Também precisaríamos contar com documentos orientadores para a formação inicial, que tratassem tanto da linguagem específica quanto dos conteúdos mínimos necessários para os professores. Mas, neste ponto, tomando cuidado de que fossem documentos meramente orientadores, que não engessassem os cursos, que respeitassem a diversidade do país, as diferentes realidades que nós temos e as especificidades locais do Brasil. E apenas mais 2 pontos que eu gostaria de tocar, que já são mais específicos. O primeiro é o caso específico do espanhol, que, a meu ver, é gravíssimo. Nós temos uma precariedade em todo o território nacional. Nós temos, por um lado, a Lei 11.161, de 2005, que trata da oferta obrigatória do espanhol no ensino médio. Essa lei tinha o prazo de 5 anos para ser implementada. Esse prazo venceu em agosto de 2010, e o espanhol passa longe das salas de aula da escola pública e da escola particular. Houve, inicialmente, uma tentativa de que o espanhol fosse, de fato, incluído nas escolas, mas estamos muito aquém de que isso se torne realidade. Esse desejo de fato, incluir o espanhol, ficou apenas nisso. Nós temos poucas iniciativas que, de fato, foram postas em prática. Então, é uma lei federal, é claro que depende da ação dos estados, mas, por ser uma lei federal, eu peço a licença para pedir aos senhores também, dentro do possível, dentro do que esta casa possa fazer, o apoio no sentido de que se incentivem as iniciativas que levem os estados a implementarem, de fato e com qualidade, a implementação da Lei 11.161 de 2005. Na mesma direção, é necessário que haja concursos em todo o país para a contratação de professores de espanhol. É verdade que em alguns estados houve sim concursos. Se abriram em alguns estados 5 vagas
em outros estados 2 vagas, em outros estados 1 vaga. Em alguns estados em que se abriram, por exemplo, 5 vagas, foram aprovados 5 professores há mais de 1 ano e nenhum dos professores foi convocado até o momento. Então, de nada adiantou haver concurso, não é? Se diz que não há professores, se alega que não há professores de espanhol para que se implante o espanhol nas escolas. Bom, ok, talvez não haja mesmo, não sei, não foi feito esse levantamento oficialmente para saber se temos ou não professores suficientes para implementar a Lei 11.161. Só que, paralelamente, estão sendo fechados cursos de espanhol em instituições de ensino superior públicas e particulares em todo o país, porque não há mercado de trabalho. Então, se não há concurso para contratar professores, é claro que ninguém se interessa por fazer uma faculdade, porque depois não há mercado de trabalho. Então, são fechadas vagas em cursos superiores, porque não há interesse por fazer uma faculdade se depois a pessoa não vai ter mercado de trabalho. Então, se cria um impasse também. Então, senhores, a situação do espanhol é bastante complicada. Se estamos pensando na situação das línguas estrangeiras e temos uma lei de 2005 que defende a implantação do espanhol, convém olhar um pouquinho mais para isso. E finalizando, eu gostaria, por favor, de chamar a atenção para os centros de ensino de línguas. Nós temos no Brasil vários modelos de centros de estudos de línguas. Temos o CIO, aqui de Brasília, que o professor Juscelino vai falar daqui a pouquinho. Em outros estados temos outros modelos, em alguns estados funcionam muito bem, aqui no Distrito Federal são um exemplo. Em São Paulo funcionam, de alguma forma funcionam, mas temos sérios problemas também. O que funcionam nos centros de línguas, a meu ver, o que de mais adequado eles têm é a oferta de diferentes idiomas, não é? Essa possibilidade do aluno poder escolher qual idioma quer estudar, algo que está previsto na LDB, não é? Só que no caso específico de São Paulo, eu sei que também aqui se trata de um problema estadual, mas também, até onde seja possível a esta casa, seria muito positivo contar com o apoio de que os professores dos centros de línguas de São Paulo fossem concursados e não estivessem submetidos a um contrato precário em que anualmente eles não sabem se vão continuar podendo trabalhar nesses centros ou não. Então, a situação hoje em dia, no Brasil como um todo, para os professores dos centros de línguas, é bastante precária. Do ensino médio em geral, no Brasil, é bastante difícil também, a meu ver. E só para finalizar, por favor, o último, o que fica, do meu ponto de vista, que precisamos fazer seria estabelecer uma política de formação de professores com esses documentos orientadores. Creio que já temos ideias bastante amadurecidas, temos profissionais no Brasil, em diferentes universidades, que já pensaram a respeito desses pontos, já escreveram documentos nesse sentido. Estabelecer uma política de ensino de línguas, também isto o próprio professor Almeida Filho já vem falando sobre isso desde o ano 2000. Precisamos contar com documentos balizadores dos níveis de desempenho linguístico. Há um grupo de professores também da Unesp trabalhando um pouquinho nesse sentido. Oferecer mais vagas nos cursos de letras para garantirmos que tenhamos professores. E os concursos, isso é fundamental, que os nossos professores de línguas estrangeiras sejam concursados, que não estejam à mercê de contratos precários, não é?
Bom, e, claro, implementar a Lei 11.161. Então, em suma, da minha parte seriam essas as ponderações, e depois, quando for aberto o debate, acho que podemos aprofundar alguns desses pontos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gretel Eros Fernandes, pela contribuição. Passar a palavra ao nosso segundo convidado, Médio Silva Santana, né, que é professor de Educação Básica e chefe também do Núcleo de Centros Interescolares de Línguas da Secretaria Estadual do Distrito Federal. Com a palavra. Boa tarde. Desculpa. Olá, boa tarde a todos e todas.